para serviço para o seu ministério. Concebido pelo Espírito e ungido pelo Espírito. As duas coisas. Então, o que está acontecendo agora? Agora o Espírito de Deus, podemos assim dizer, e creio que não há palavras mais adequadas para expressar, são limitadas, mas não há outras. São mistérios tremendos. O Espírito de Deus, o Espírito eterno, como revelado lá no Velho Testamento, agora, na encarnação de Jesus, ungindo Jesus e dando suporte para Jesus viver toda a sua vida humana e exercer o seu ministério e ir à cruz, porque o autor de Hebreus, no capítulo 9, diz que foi pelo Espírito eterno que ele se entregou a si mesmo, sem mácula, a Deus. Tá vendo? Eu falei há pouco que Cristo foi governado pelo Espírito Santo. Ele acabou de dizer isso também está na Bíblia. Estou falando com as minhas palavras, mas para vocês saberem o seguinte, que o homem encarnado, que passou 33 anos e meio aqui, pisando nesse solo, nesse planeta, ele era guiado pelo Espírito Santo. Então não era uma coisa muito importante para no dia de Natal falar para as crianças, falar para os adolescentes, falar um para os outros, falar para os nossos pais, para os nossos filhos? Será que não é esse o objetivo? Não só no dia de hoje, mas principalmente no dia de hoje. Então esse Espírito eterno agora está experimentando coisas humanas. Ele está passando por experiência humana. Compreende, irmão? Como é maravilhoso. Então, quando Moisés escreve lá nos seus livros sobre aquele azeite do santuário, um azeite sagrado, ele vai dizer que aquele azeite era composto de algumas especiarias. Vocês se lembram? E aquelas especiarias falam da natureza humana do Senhor Jesus. Significa que tudo o que Jesus Cristo viveu e experimentou e sofreu como homem, o Espírito Santo, também usando uma palavra limitada, mas é a única que temos, ele assimilou essas experiências humanas do Senhor Jesus, habilitando, equipando, ungindo, dando suporte a ele em todos os assuntos, até a cruz. Então, depois que o Senhor Jesus é ressuscitado, ele recebe, de novo, recebe do Pai a promessa do Espírito e ele derrama, como Pedro vai dizer, isto que vedes e ouvis. Agora, então, qual é o Espírito que a igreja recebeu? Sobretudo, é o Espírito de Jesus Cristo. É aquele que conhece tudo sobre natureza humana. É por causa Então, disso... senhores, se vocês ouvirem isso, ainda tem tempo, está na hora aí do almoço daqui a pouco. Depois tem um cafezinho à tarde. Comente. Vejam a gravação que está lá disponível depois da live lá no canal YouTube em lives da vida espiritual. Porque se Cristo habita no coração daquele que nasceu de novo, sabe o que vocês podiam fazer aí? Estão reunidos no almoço? Pedir de coração para Deus, para que Deus fale nos vossos corações, nos nossos corações, nos revele um novo nascimento. Olha que coisa boa. É isso que nós devíamos estar integrando a família, os amigos, dentro desse foco do novo nascimento. Ah, se todos nasceram de novo, melhor ainda. Vamos treinar a vida espiritual. A reunião dos filhos de Deus, da Assembleia, pode ser numa família, num grupo de amigos, não precisa ir lá naquela denominada erroneamente igreja. A igreja de Cristo, ela é orgânica, ela está onde está o seu irmão, os seus irmãos. Façam isso. Esse é meu desejo. Feliz vida em Cristo. Então, que nós podemos ser suportados em nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo sabe o que é dar suporte para uma natureza humana. Ele deu suporte para o nosso mestre, do Verbo de Deus. Ah, irmãos,
Que coisa mais preciosa é essa? Gálatas capítulo 4 vai dizer que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. E esses então que já foram resgatados e que estavam debaixo da lei, para eles, porque são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Tá vendo? Levou para aqueles que são filhos. É necessário nascer de novo para ser filho. Porque o Espírito Santo é o Espírito da habitação, tem que habitar espiritualmente no seu coração, e é o Espírito da filiação. Só aí que você realmente passa a ser filho de Deus. Não é porque uma denominação religiosa joga água na tua cabeça, então você passou a ser filho de Deus. Graças a Deus. Então você percebeu que é o mesmo Espírito, não há outro. Mas você percebeu a diferença de ênfase agora? O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito que nós recebemos. Então é sobre esse que o Senhor Jesus está falando em João 14. E também em João 16. Ele vai dizer outro da mesma qualidade que eu. Então ele dará suporte a vocês. Consolador é só uma das traduções para esse nome tão maravilhoso dado pelo Senhor, é o Espírito Santo. Um outro ajudador, é a ideia mais precisa. Então o Senhor vai mostrar aos seus discípulos que ele é intercessor, que ele é suportador, que ele é encorajador, que ele é exortador. Parácletos também significa isso. Paráclesis é exortação. Então, nosso Senhor vai falar e ensinar sobre o Espírito Santo, porque é Ele, unicamente Ele, que é capaz de trazer para a igreja as realidades de Cristo. Se nós não tivermos, amados irmãos, antes da vinda de nosso Senhor, um retorno bíblico ao assunto do Espírito Santo, essa pessoa bendita, não apenas um retorno teológico, não apenas um retorno doutrinário, mas um retorno de comunhão, De vida. de experiência, do que significa não apenas ser regenerado por Ele, mas do que significa ser ungido por Ele, o que significa ser ensinado por Ele, o que significa Governado. ser lembrado por Ele, o que significa ser exortado por Ele, todo o seu ministério. Então, irmãos, nós seremos uma igreja moribunda antes que o Senhor venha. O Espírito Santo foi enviado para realizar esse trabalho em nossas vidas, mas nós precisamos conhecê-lo. Ele é pessoa. O Senhor gastou tempo falando dele nesse capítulo. Então, nós vamos buscar ver alguma coisa. Lembre-se, o objetivo para o presente momento não é estudo. Embora, claro, vai se ganhar muito e necessário que se faça estudo sobre esse assunto. Nosso objetivo, nossa carga para esse fim de semana não é esse. Nossa carga é a noite em que ele foi traído. O que estava no seu coração? O que ocupou seu coração? O que ele fez? E qual o significado do que ele fez? Será que a noite que ele foi traído, e nós, será que não estamos traindo aquele que deu a vida por nós? Será que não é traição denominar um dia, como o dia de hoje, e nem falar de Cristo, nem conhecer a vida de Cristo, não ter vida em Cristo? Eu desejo para você é uma vida em Cristo. Eu não desejo um Feliz Natal. Eu desejo uma feliz vida em Cristo. Que você reconheça Cristo. Que você, seus familiares, fale de Cristo. Se desenvolva para poder falar, porque o Espírito Santo te orienta de como falar de Cristo, como sensibilizar as pessoas para iniciarem, caso já não tenham, uma vida espiritual. Não tem nada de intelecto, é espiritual. Então, será que nós não somos traidores? Um homem que deu a vida por nós e a gente denomina um dia para dizer que é o nascimento dele. Importa o nascimento, importa é a vida dele. Importa falar dele, importa viver nele, para ele, com ele. E isso estamos fazendo? E não é hoje, é todos os dias. Então, vamos ao capítulo 14 agora, alguns versículos que nós já lemos. Nós iniciamos no verso 36 do capítulo 13.
E como já lemos, vamos fazer um comentário sobre ele até o verso 14 do versículo, o verso 3 do capítulo 14. Já que essa aqui é uma sessão única, vamos nos lembrar. Não há aqui interrupção.